porque é um assunto muito importante que eu tenho para dizer. Olha, meu querido, minha querida, peço que você compartilhe este vídeo, que é muito importante que eu tenho para falar. Estou batendo na tecla direto e agora eu coloquei um vídeo tocando e alertando, né? Eu coloquei algumas nuvens com forte tempestade, não sei se vocês viram, e eu tocando trompete, não é trombeta, porque a palavra do Senhor ela é muito forte e eu preciso falar essas coisas, porque quando Deus falou comigo, eu não sou uma pessoa conhecida, né? Mas quem me conhece sabe que eu não brinco com coisas sérias, ainda mais quando se envolve seres humanos, pessoas. Mas quando o Senhor falou comigo, me deu uma palavra profética. Ontem à noite eu postei um vídeo, né, ao vivo falando. Eu tenho lançado vídeos tocando alerta, porque a palavra do Senhor diz aqui em Ezequiel 33, no livro de Ezequiel 33, é muito importante que você pegue isso, compartilhe este vídeo agora e ouça o que eu vou falar. Olha, é um alerta, em nome de Jesus. Ontem quem me acompanhou viu que a coisa não é brincadeira, é sério. E a palavra de Deus diz assim: esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer ou permitir a espada contra uma terra e o povo desta terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra e tocar trombeta para divertir o povo, olha, tocar trombeta para divertir o povo. Então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Presta atenção. Mas se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para divertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade, mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela. Olha só o que a palavra de Deus diz. Para a nação de Israel, por isso ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Versículo 8 diz: quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seu caminho, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Misericórdia. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade e você estará livre da sua responsabilidade. É muito importante o que eu tenho para dizer para você desde ontem. Eu estou tocando a trombeta, como diz aqui o livro de Ezequiel. Se você ver o vídeo, eu já postei no Facebook, postei no Instagram, postei no YouTube.
pedir para os irmãos compartilharem este vídeo, porque é muito importante isso. Agora, quando eu estou falando com você, meu irmão, quando eu estou conversando com você, você agora também se torna co-participante dessa advertência. Por isso que eu peço que você compartilhe este vídeo com as pessoas, para elas ouvirem, sabe, esse alarde, esse som de trombeta, esse alerta que já está começando a acontecer. Meu querido, a palavra do Senhor diz em Amós, no capítulo 3, no versículo 7, o seguinte: certamente o soberano, o Senhor, não faz alguma coisa sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Meu irmão, olha, esses dias eu tenho gravado vídeo tocando a trombeta, advertindo, e principalmente no nosso estado aqui, no estado de Sergipe. Eu estou no estado de Sergipe, mas o Senhor falou comigo e eu vi um personagem de vários olhos. Meu irmão, foi algo inexplicável. Ontem eu já chorei, hoje eu já chorei de novo. E peço que os irmãos fiquem alertas, porque Deus me falava sobre uma grande força que agitará os rios, as águas. Uma grande força que agitará as águas. E quando ele me disse, eu me contive, porque ele me falou outras coisas também, eu me contive. Eu não ia falar agora, quem sabe eu sou cauteloso, quem me conhece sabe que eu sou cauteloso em relação às coisas de Deus, as profecias principalmente. Eu sou muito zeloso em relação a isso. Então uma grande força sobrenatural estava agitando o mar, sabe? Agitando as águas no Brasil. E muitos estados eles vão sentir essa força dessas águas agitadas. É algo sobrenatural. Agitados. Veja, eu não sou muito conhecido, os irmãos conhecem, mas quem me conhece sabe que eu sou sério em relação a isso. Não só sou eu, Deus falou comigo que não é só eu que Ele está falando, mas de diversas pessoas que estão aí no anonimato, estão postando vídeos, e muitos de nós não estamos vendo, não estamos valorizando essas pessoas humildes que Deus tem levantado como profetas de Deus, que estão aí de trás dos bastidores, estão falando em nome do Senhor, e é de Deus essas pessoas, e elas estão falando da parte do Senhor sobre esses acontecimentos importantes. E essas águas agitando, essa força nas águas, elas vão trazer uma grande inundação, meu querido. E Deus falava comigo, claro que eu estou de primeira mão falando ao meu estado. E ontem chegou nas minhas mãos justamente essas imagens, esses vídeos de acontecimentos e advertências. Então, não só no nosso estado, mas eu peço que você ore por nosso estado de Sergipe, Aracaju e os municípios, e ore pelo Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, Bahia, Recife, Manaus e algumas áreas de São Paulo. Vou repetir de novo: Rio de Janeiro, Bahia, Recife, Manaus e algumas áreas de São Paulo.
foi nitidamente o que eu vi, e que a força está na mão da igreja, para a igreja orar, porque pode causar muita dor, muitas dores. Nós estamos vivendo em um período muito cauteloso, muito importante, e só que são forças espirituais que a igreja precisa se levantar em oração. Eu preciso que você valorize o que eu estou dizendo. Eu preciso que você leve isso a sério. Porque nem você nem eu, nós estamos perdendo nosso tempo, nem brincando de profecia. A coisa é muito séria. Quando foi hoje que eu fui dormir, sonhei e várias vezes voltava para o mesmo sonho. Para o mesmo sonho, voltava várias vezes. E o interessante é que, irmãos, nós precisamos vigiar, porque entramos em um novo ciclo espiritual. Uma nova dimensão começa a entrar, um novo ciclo, um novo tempo espiritual começa a acontecer. E quem ama o Espírito de Deus vai perceber se o que eu estou falando é de Deus ou não. É muito importante o que eu tenho para te dizer, irmão. Então, vamos orar para que essas coisas não aconteçam. E que as pessoas que moram perto de rios, de mares, desses lugares, fiquem em vigilância. Se você conhece essas pessoas nesses lugares que eu citei, meu irmão, fala para elas orarem, esses estados, os municípios, fale para elas orarem no nome de Jesus. Que a coisa é sobrenatural. Agora também o Senhor falava comigo ontem. Ontem eu postava aqui para vocês, e eu vou falar mais uma vez sobre a aceleração dos dons espirituais. Nós estaremos vendo milagres simultâneos, manifestações simultâneas de prodígios de Deus, milagres inexplicáveis, coisas simultâneas em diversos lugares, não só do Brasil, mas do mundo. Eu estou aqui no temor e no tremor de Deus. Meu irmão, o Senhor falava comigo que os dons espirituais serão acelerados, porque muitos vão receber revelações e visões, e dentre essas, muitas crianças e pessoas de maior idade, anciões vão estar recebendo unções em que revelações e visões de Deus serão eminentes, serão assim de uma forma tangível, sabe? Manifestações simultâneas estarão acontecendo nesse novo ciclo da igreja. Agora, um outro ponto importante, que nós temos que orar mesmo, porque o Senhor também falava
ao meu coração, falava comigo e tem falado, acredito que a outras pessoas, outros homens e mulheres de Deus, sobre o desequilíbrio político. Existem forças ocultas espirituais trabalhando contra o governo. E claro que para alguns isso já não é novidade, mas eu quero mais uma vez advertir, Igreja do Senhor. Vamos, meus irmãos, nos levantar em oração. Em oração. Você entende? Então, eu quero pedir, no nome de Jesus, para que todos os irmãos orem pelo cenário político, mas pelo nosso governo. Então veja bem, essa grande agitação no mar, nas águas, essa grande agitação é sobrenatural. Essas forças ocultas que estão trabalhando também para querer minar, atingir o governo. E uma forte unção, os dons de forma acelerada está vindo, sabe? Nenhum fluir, nenhuma intensidade tão grande sobre o corpo de Cristo espalhado no mundo. E vocês vão ouvir pessoas gravando vídeos e falando sobre o que eu estou dizendo. E agora eu quero me dirigir também aos jogadores de futebol cristãos. Orem, jogadores, orem. Os que temem a Deus, orem. Peça discernimento a Deus. Peça discernimento a Deus. Peça discernimento a Deus. Peça discernimento a Deus. Estou falando de coisas muito importantes aqui. Peça discernimento a Deus. Orem. Tome bastante cuidado. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, eu quero que você compartilhe este vídeo. Você vai ouvir crianças profetizando, anciãos recebendo revelações do Senhor. Você vai ver assim coisas simultâneas acontecendo por causa desse novo ciclo da igreja. Um poder sobrenatural, muito mais além do que você possa imaginar. Está fazendo parte agora de um fluir. E agora, meu irmão, eu recebi notícias. E eu disse, não, eu preciso falar. Eu conversei com a minha esposa, eu preciso falar isso com urgência. Hoje, eu já vi um trabalhar da nova ordem mundial através de sonhos. Outras pessoas estão recebendo agora mesmo, recebendo do Senhor, compartilhando palavras proféticas, visões do Senhor, e é do Senhor. Estamos vivendo em um novo ciclo espiritual. E agora, meu irmão, a coisa começa a pegar um ângulo diferente. Fique ligado. Fique ligado. E nesses últimos dias serão dias de experiências espirituais no Senhor.
Eu tenho postado isso e oro para que, em nome de Jesus, as pessoas elas estejam protegidas, porque o alvo do inimigo é esse, é querer distrair o povo de Deus. Eles querem distrair o povo de Deus, para que o povo de Deus não tenha percepção da oração, do clamor, da busca. E eles, por detrás dos bastidores, estão trabalhando por detrás dos bastidores para querer atingir a igreja do Senhor. E a minha oração é essa. Em nome do Senhor Jesus, que a igreja se levante, Senhor. Eu quero apresentar o estado, meu Deus, de Sergipe, os municípios de Sergipe. Meu Senhor, envia os teus anjos para proteger o nosso estado. Envia os teus anjos para proteger os municípios, os governadores, os prefeitos, vereadores, deputados. Meu Deus, eu oro pelo o povo do Rio de Janeiro, pelo governador do Rio de Janeiro, os políticos, meu Deus, os governantes do Rio, os líderes espirituais do Rio de Janeiro. Que a igreja do Rio de Janeiro se levante em nome do Senhor Jesus, e que anjos do Senhor, nós oramos para que essa agitação sobrenatural, Pai, seja impedido pela igreja do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, tem compaixão das pessoas do Rio de Janeiro. Pai, tenha misericórdia do povo baiano. Que os líderes da Bahia também se levantem, entenda o que eu estou falando, Senhor. Meu Deus, que eles se orem em fé, orem na ousadia do Espírito, ore em nome de Jesus no poder sobrenatural acontecendo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu oro junto com os irmãos que estão conectados comigo neste momento, Senhor. Oh Deus, certamente que eles vão ouvir notícias, diversas notícias sobre o que eu estou falando, mas precisamos interceder, Deus. E eu, como a igreja do Senhor, junto com os meus irmãos e a igreja espalhada, nós oramos em fé, em autoridade, para que toda essa ação, meu Deus, de inundação, caia por terra, em nome do Senhor Jesus, na Bahia, Pai, em Recife, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, em Manaus, meu Deus, em algumas áreas de São Paulo, em nome de Jesus, começa a operar, Deus, de uma forma sobrenatural. Eu oro, meu Deus, faz aquilo que o homem não pode fazer, venha realizar para enviar os teus anjos, Deus, anjos de guerra, trabalhando sobre esses municípios. Meu Deus, que haja proteção na vida das crianças, das pessoas, jovens, idosos, nesses estados e no nosso estado, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que a igreja do Senhor se levante, Senhor. Pai, vem mudando, levantando homens e mulheres em intercessão contra esse poder oculto no nosso governo, no governo do nosso país. A igreja do Senhor se levante, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu creio no fluir, nesse movimento sobrenatural que acontece simultaneamente em vários lugares do mundo e do nosso país. O fluir do Senhor sobre crianças, anciãos. Meu Deus, que os mancebos, que esses jovens, eles cada dia mais avancem também. A igreja do Senhor se levantando no fluir sobrenatural. Eu oro agora, junto com o corpo de Cristo, Senhor, com a igreja do Senhor, para que em nome de Jesus, Pai, esta visão profética
Pai, as pessoas levem a sério, as pessoas entendam o que nós estamos falando. Pai, não simplesmente passe. Oh Deus, e não só eu, mas outros homens e mulheres que estão falando, certamente devem estar falando sobre isso, porque eu sei que o Senhor vai levantar outros com visões, revelações acerca desses acontecimentos, acerca dessas coisas que estão já se manifestando, já está se manifestando, meu Deus, em vários lugares, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui orando, Pai, em concordância no poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu querido, minha querida, a palavra do Senhor é clara. Deus, Ele, aleluia. Deus diz, a palavra do Senhor declara o soberano, o eterno. O eterno, Ele diz, em Amós capítulo 3, versículo 7, meu querido. Ele diz, certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Foi assim que aconteceu antes de vir uma destruição sobre Sodoma e Gomorra. Certamente que nós iremos receber tempos de refrigérios pela presença do Senhor. Mas a igreja do Senhor foi levantada para desfazer as obras do diabo. A igreja foi levantada literalmente para impedir as ações demoníacas do inimigo sobre essa terra, sobre a nossa casa, sobre nossa família. E por isso que eu digo aos irmãos, como atalaia do Senhor, vocês se tornaram atalaias do Senhor também, porque vocês ouviram essa palavra profética, essa palavra, meu irmão, importante para a igreja do Senhor, a igreja do Senhor em alerta, para não fazer com que as pessoas que estão nos ribeirinhos, que estão, meu Deus, nas costas, não é? Nas margens de rios, não é? Sejam atingidos. Eu estou advertindo de coração, profetas de Deus. O Senhor está começando a levantar vocês. Eu sinto que profetas de Deus que estavam no anonimato, que estavam excluídos, afastados, eles estão retornando uma explosão tangível de poder de Deus. Deus levantando os profetas, Deus levantando agora os homens e mulheres de Deus que estavam afastados. Muitos estão recebendo cura, muitos estão recebendo refrigério, bálsamo, refrigérios do Senhor. Agora mesmo, os profetas do Senhor estão agora recebendo revigoramento sobrenatural. Os ministros de Deus estão se levantando em ousadia para profetizar, para liberar a palavra do Senhor. Esses homens e mulheres que foram atingidos, porque veja bem, eu tinha falado, irmãos, sobre espíritos malignos que estavam se levantando para querer oprimir os líderes da igreja. Desde o ano retrasado, desde 2018, eu estava falando isso. E nós tivemos um período de 2018, 2019, relatos horríveis que estavam atingindo o corpo de Cristo, homens e mulheres de Deus tirando a própria vida. Vocês não viram isso? Vocês não lembram disso, irmãos? Até sobre minha vida e sobre a vida de alguns homens e mulheres de Deus próximos a mim, eu vi
esses ataques, porque o Senhor Jesus falou, atingindo o pastor, as ovelhas se dispersam. Então, a estratégia era atingir a liderança no máximo que pudesse, oprimindo-os, atingindo psicologicamente, colocando indução de pecados, levando a frieza espiritual, o espírito de rebelião atingindo sobre a igreja, atingindo líderes com rebelião e homens e mulheres descrendo do seu chamado, daquilo que Deus tinha. Por quê? Porque as pessoas estavam se concentrando só em si próprio. Esqueceram de orar pelos seus líderes. Pessoas que só queriam que os líderes orassem por elas. Não sabem que são homens também que precisam de oração. O apóstolo Paulo, ele sempre pedia oração. O homem que é conhecido, não é? Todos nós conhecemos o homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento, os primeiros achados de cartas, conhecidos pela arqueologia, conhecidos, não é? Pelos estudiosos, historiadores. O apóstolo Paulo pedia oração, um homem cheio da revelação do Senhor Jesus. Ele pedia oração. Um homem que teve uma experiência com o próprio Senhor, o Senhor apareceu para ele. Ele pedia oração. E eu vou mais além. Quem lembra, no momento de agonia, no momento da aflição, lá no Getsemane, quem pediu para orar com ele? Para que aqueles homens orassem com ele no momento da agonia dele, até o próprio Senhor Jesus pediu oração. E muitas vezes nós não estamos orando pelos nossos líderes, pelos líderes que estão em eminência, o Cristo. Claro que todos nós representamos em uma área a manifestação do corpo de Cristo, mas aqueles homens de Deus que estão na frente, nós precisamos orar por eles. E o ano passado eu falei isso, desde 2018, 2019, orasse por esses líderes, mas parece que é profeta de casa, não é? Porque não só foi eu. No entanto, a gente vê muitos, não vocês que estão online comigo, que se estão online comigo é porque me respeitam, me vê como homem de Deus, mas passam o vídeo e nem sequer vê. Me perdoe estar falando, irmãos, mas só param para se concentrar quando é cantores gospel famosos, pregadores famosos. Mas são homens. Meu querido, minha querida, nós precisamos orar. Honre os profetas que você tem na sua igreja, no seu estado, homens e mulheres de Deus. Honrem eles, ouçam o que Deus está falando através da boca desses homens. São palavras de Deus. Eu sei que muitos, tem muitos que decepcionam. Eu até fico pensando hoje, agora que a igreja está precisando desses referenciais, pregadores conhecidos na mídia. São poucos que eu estou vendo. Poucos aparecendo. Tudo bem. E eu queria aproveitar esse momento para pedir que esses homens apareçam, porque a igreja quer ouvi-los. Precisa de uma palavra de Deus através dessas pessoas. Mas, meus amigos, meus irmãos, ouça esses pequeninos do Senhor, esses que estão lá nas malhadas, que estavam afastados,
homens de montes, homens e mulheres de jejuns, que estavam ali na calada deles, ouçam o que eles dizem. Deus está levantando este povo agora. É o povo militante do Senhor, o povo de guerra do Senhor. Mas não é uma guerra de armas naturais, é uma guerra de armas. Homens que estão aí propagando, orando. Meu irmão, porque eu no meu coração, eu senti de todo dia estar o quê? Está todo dia online, liberando uma palavra do Senhor, orando com vocês, declarando isso, para, já que estamos em casa, podemos orar juntos. Vocês conhecerem os meus hábitos. E eu peço que vocês peguem este vídeo, compartilhem. E também, meus irmãos, eu te peço em nome do Senhor Jesus, pegue vídeos, grave vídeos pregando o Evangelho, falando de Jesus Cristo de Nazaré. Certamente o Espírito Santo vai estar guiando você, guiando a sua mensagem a um coração que precisa. Amém, meus irmãos. Amém, no nome de Jesus. Amém. Então, pega este vídeo, compartilha, para que as pessoas orem. Mais uma vez, jogadores de futebol, ore pedindo discernimento a Deus. Vigie, irmãos, sobre essa nova ordem que está vindo. Vamos orar para que as pessoas essas pessoas não sejam atingidas. Propague isso. Propague em oração. Propague em oração, meu irmão. Amém. Propague isso. Você vai ver homens e mulheres profetizando, declarando a mensagem da palavra viva do Senhor. Claro que toda palavra profética tem que estar embasada pela palavra de Deus. Esse é um grande alerta. É um grande alerta. Se você me ver como homem de Deus, preste atenção a essa mensagem que eu te disse. Amém? Agora estou indo para o Instagram. Lá no Instagram eu vou continuar falando essa mensagem, propagar essa mensagem, que tem alguns irmãos lá também que precisam ouvir. Se você tem o Instagram, é só procurar lá Stênio M.Rios, Stênio M.Rios ou @Stênio M.Rios. Que o Senhor continue te abençoando debaixo dessa forte unção. Amém. E eu quero agradecer a você que estava online aí, que está online. Todos vocês. Tá bom? Obrigado por tudo, por ver na minha vida um homem de Deus. Até a próxima live em nome de Jesus. Divulga este vídeo, tá bom? Divulga em nome de Jesus.